Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Deus está operando. Deus está agindo naquilo que você pediu a Ele em oração. Você fez uma oração para Deus. E nesta oração você pediu uma providência do céu, uma providência do Senhor. Você pediu uma vitória, um milagre em sua vida. A sua oração chegou até o trono do Senhor. E Ele está operando grandes milagres na tua vida. Muito em breve você vai contar um grande testemunho do milagre que o Senhor vai fazer na sua história. Porque agindo Deus, operando Deus, ninguém pode impedir. E eu quero apresentar para você, dentro da Bíblia Sagrada, a confirmação desta mensagem profética. Aproveita a oportunidade e já coloca aqui nos comentários a seguinte frase: operando Deus, ninguém impedirá. No momento que você digita, você está confirmando esta palavra. Então clica no botão gostei e digita esta frase: operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Então repita comigo esta frase com muita fé: operando Deus, ninguém impedirá. Nesse momento vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos agradecer por mais um dia de vida. Vamos consagrar para Deus esse dia e pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco no dia que se chama hoje. Portanto, neste momento, oremos a Deus. Espírito Santo, na tua presença, aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo, queremos te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ajudado. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem ido na nossa frente, repreendido todo o mal e abençoado os nossos caminhos. Nós queremos viver os milagres que o Senhor preparou para nós. Nós consagramos esse dia para o Senhor e que esse dia seja um dia mais do que abençoado, um dia de vitória, um dia de resposta, um dia de multiplicação de bênçãos, um dia de boas notícias, de curas, e que o Senhor venha falar conosco em nossos corações. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos e consagramos mais um dia para ti, ó querido Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos ler a palavra que está em Isaías 43, verso 13, confirmação daquilo que Deus quer falar conosco. Diz assim a palavra de Deus. Deus está dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta de Deus. Operando eu, quem impedirá? E nós sabemos a resposta: ninguém. Existem 3 revelações aqui, 3
profundas revelações de Deus dentro desse verso 13 do capítulo 43, e eu quero te entregar essas revelações bíblicas. Isaías 43, 13 é a resposta do clamor dos necessitados, daqueles que necessitam de um milagre, de uma resposta, aqueles que necessitam de uma providência, aqueles que necessitam da proteção divina. Isaías 43, verso 13, é uma resposta de Deus para as nossas orações, para as nossas vidas. Isaías 43, 13 é Deus anunciando o poder dele, revelando a glória dele, revelando que ele tudo pode fazer. E existem 3 revelações dentro desse verso 13. A primeira revelação diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus está dizendo, antes de tudo, antes da criação, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso aqui é muito forte. Quando Deus ele diz que ele é antes de tudo, isso significa que ele tem o poder máximo. Se ele é antes de tudo, e com certeza ele é antes de tudo, significa que ele é o criador de todas as coisas e ninguém criou Deus. Ele é o criador de tudo. Sendo o criador de tudo, ele tem o domínio de tudo. Ele domina o sol, ele domina a terra, ele domina as estrelas, a natureza, o mar, o oceano. Ele domina tudo e todos. Tudo está no controle dele, por ele ter criado todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o próprio Jesus disse, antes de Abraão existisse, eu sou. Quando Deus fala eu sou, ele está dizendo, eu sou a saída, eu sou a solução, eu sou a resposta, eu sou a salvação, eu sou a cura, eu sou o remédio. Para o cansado, ele é a força. Para o caído, ele é o levantar. Para o doente, ele é a cura, o remédio. Para o perdido, ele é a salvação. Para aquele que está sem esperança, ele é a esperança. Para aquele que está na guerra, ele é a paz. Então, quando Deus diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele está dizendo, eu sou antes de tudo e eu sou a providência para você em todas as circunstâncias da sua vida. Se estás passando pelo deserto, eu sou o teu pão que te alimenta, eu sou a água que sacia a tua sede. Se tu estás passando em uma fornalha de fogo ardente, assim como os 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abidenego, eu sou o 4º homem dentro da fornalha para te livrar. Se tu estás na cova dos leões, assim como esteve Daniel, Deus está dizendo, eu sou o leão da tribo de Judá, acima de todos os leões, e estou contigo dentro da cova para te dar o livramento. Quando Deus diz eu sou, ele está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. E Deus está perguntando para você, o que você precisa, meu servo? O que você precisa, minha serva? O que você precisa? Pode ficar à vontade, porque Isaías 43, 13 é resposta de oração. Então fique à vontade para dizer para Deus o que você precisa, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor para mim e para você. Está precisando de libertação? Eu sou a tua libertação, diz o Senhor.
Está precisando que uma porta se abra? Eu sou a porta que se abre, eu sou a chave que abre a porta. Ele é o começo e o fim. Ele é o nosso Deus. Então esta é a primeira revelação do texto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Segunda revelação do verso 13, diz assim: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Esta é a segunda revelação do texto do verso 13 de Isaías 43. Deus está dizendo: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Deixa eu perguntar para vocês: existe alguém no céu, na terra, no mar, no universo que pode escapar da mão de Deus? Será que existe alguém que pode escapar da mão de Deus? A resposta é: ninguém consegue escapar da mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. O seu casamento está na mão de Deus. O seu trabalho está na mão de Deus. Os seus filhos, filhas, está na mão de Deus. O seu futuro está na mão de Deus. A sua vida por completo, as nossas vidas, está nas mãos de Deus. Então, se você colocou na mão de Deus, escute bem, presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você colocou na mão de Deus, então descansa. Sabe por quê? Porque Isaías 43, verso 13 está dizendo: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, você diz para Deus assim: Senhor, eu coloco os meus problemas nas tuas mãos. Você diz para Deus: Senhor, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Você diz para Deus: Senhor, eu coloco os meus sonhos, os meus projetos, eu coloco a minha família. Senhor, eu coloco a minha saúde, as minhas finanças, as minhas emoções, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco nas tuas mãos. Então, se você colocou nas mãos de Deus, ninguém escapa da mão do Todo-Poderoso. Ou seja, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse assim: o que tem para comer? E havia uma multidão. Você vai entender o que Deus quer falar com você através dessa história, desse relato. Uma multidão gigantesca, homens, mulheres, crianças. E Jesus pergunta: o que vocês têm para comer? E a resposta é: 5 pães e 2 peixinhos. A pergunta que fica é: será que é possível, humanamente falando, alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Óbvio, é claro que não. Então Jesus diz assim, traz aqui para mim, coloca nas minhas mãos os 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, muito pouco para alimentar uma multidão gigantesca. 5 pães e 2 peixinhos não dava para alimentar uma multidão. Mas só que Jesus diz assim, é pouco, mas eu quero que você pegue o seu pouco e coloque na minha mão. Eu quero pegar o seu pouco, o pouquinho que você tem, eu quero colocar na minha mão, eu quero que você coloque na minha mão o pouco que você tem, porque operando eu ninguém impede. Coloca o pouco na minha mão porque eu vou fazer algo grande com esse pouquinho. Existe
pessoas que estão entrando aqui nesta live, que você disse assim, Senhor, é tão pouco, eu tenho tão pouco, mas Deus está dizendo, minha filha, meu filho, eu vou pegar esse pouquinho que você tem, vou multiplicar e você vai ter para você e vai ter também para todo mundo que está ao seu redor. Tão somente permaneça na mão de Deus. Então Jesus, me dá aqui o pouquinho que vocês têm e coloca na minha mão. Então pegam, tinha um jovenzinho lá que estava com esses 5 pães e 2 peixinhos. E aquele jovem teve fé, viu? Porque aquele jovem poderia ter dito assim, que nada, eu vou ficar com esses 5 pães e 2 peixinhos para mim. Mas só que aquele jovem foi humilde. Aquele jovem teve um coração bondoso. Ele pegou tudo o que tinha, pegou os 5 pães e 2 peixinhos, e entregou nas mãos dos discípulos de Jesus. Os discípulos, ou seja, os apóstolos de Jesus, pegaram os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino cheio de fé, porque aquele menino só tinha aquilo, 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava precisando, ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, o menino nem imaginava. Olha só, pega essa visão aqui. O menino nem imaginava, nem passava pela cabeça daquele jovem rapaz que algo sobrenatural iria acontecer. Mas o menino obedeceu à voz de Jesus e disse, eu vou entregar na mão de Jesus. E entregou. Aí Jesus pega os pães, os peixes, agradece a Deus. E quando agradece a Deus, ele começa a repartir o pão, reparte. E acontece ali o milagre da multiplicação. E a Bíblia diz que aquela multidão comeu. Comeu bastante e ainda sobrou 12 sacos, sacolas cheias de alimento. Sabe o que isso significa? Se está na mão de Deus, tem milagre. Oh, glória! Sabe o que isso significa? Se está na mão de Deus, tem providência. Se está na mão de Deus, então tem resposta. Se está na mão de Deus, então tem saída. Se está na mão de Deus, então tem solução. Não existe problema que Deus não traga uma solução. Você colocou na mão de Papai do Céu, então descansa o teu coração, porque está na mão de Deus, então tem solução, tem saída, tem resposta, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem o impossível sendo realizado, porque está na mão de Deus, está na mão de Deus. Digita essa frase linda e perfeita. Está na mão de Deus. Coloca essa frase aí. Está na mão de Deus. Alguém vai perguntar para você, você não vai ficar preocupada? Você não vai ficar preocupado? Aí você vai responder, está na mão de Deus. Por isso eu não me preocupo. A sua paz interior vai deixar o inimigo espantado. O inimigo vai dizer assim, meu Deus, como é que ela consegue ter tanta paz? Até o inimigo vai ter que reconhecer a soberania de Deus. O inimigo vai olhar e falar assim, ó, como é que ele tem tanta paz? Até o inimigo vai ficar curioso porque você está tendo tanta paz em meio a adversidades que surgem. Tão curioso que vai perguntar para você, como é que você tem tanta paz? Aí você vai responder assim, ó, é porque eu coloquei na mão de Deus, por isso que eu estou em paz. Alguém vai dizer assim, mas o problema é grande, mas você vai responder, mas está na mão de Deus. Alguém vai perguntar para você, mas a dificuldade é grande, mas você vai responder,
Tá na mão de Deus. Se tá na mão de Deus, é caso resolvido. Oh, glória a Deus. Se tá na mão de Deus, é caso encerrado. Já tá resolvido. A vitória é garantida. O milagre já aconteceu, porque está na mão daquele que diz: eu sou. Eu sou a saúde, eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou a saída, eu sou a bênção na tua vida. Eu não vou me preocupar. Se o inimigo pensou que eu iria me preocupar, ele perdeu essa batalha, porque eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar porque eu coloquei na mão daquele que é advogado dos advogados. Eu não vou me preocupar porque eu coloquei na mão daquele que é juiz dos juízes. Eu não vou me preocupar porque eu coloquei na mão daquele que é médico por excelência, médico dos médicos. Eu não vou me preocupar porque eu coloquei na mão daquele que é especialista no impossível, especialista em milagres. Eu coloquei na mão de Deus. E se está na mão dele, tem multiplicação. Se está na mão dele, tem milagre. E foi isso que aconteceu. Caiu na mão de Jesus, ó. Os 5 pães e 2 peixinhos multiplicou. Então essa é a segunda revelação do texto. Vamos lá? Primeira revelação do texto. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Deus é antes de tudo. Deus é o começo, Deus é o fim. Deus é o criador de tudo. E por ser o criador de tudo, ele tem o domínio de tudo, ele faz tudo, ele é o Todo-Poderoso. Esta é a primeira revelação. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Segunda revelação do texto. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, ninguém escapa da mão de Deus. E se está na mão de Deus, tem milagre. E a terceira e última revelação. Diz assim, olha só o que Deus fala. Operando eu, quem impedirá? Esta é a terceira revelação do verso 13. É uma pergunta de Deus. Deus está perguntando, operando eu, quem impedirá? Quando eu leio esse versículo, presta atenção nisso aqui, ó. Escute bem o que eu vou falar. Quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando, sabe o quê? Deus, no trono dele, majestoso, sublime, glorioso. E eu imagino Deus perguntando para os anjos, operando eu, quem impedirá? E os anjos respondendo, ninguém, Senhor. Oh, glória! Eu imagino Deus perguntando para os serafins, que é outra classe de anjos. Serafins você encontra em Isaías capítulo 6. Deus perguntando, operando eu, quem impedirá? E os serafins respondendo, ninguém, Senhor. Então Deus ele pergunta para os arcanjos, que é outra espécie de anjos, operando eu, quem impedirá? E os arcanjos respondem, ninguém, Senhor. Deus olha para baixo e pergunta para o inferno, pergunta para os demônios, para o diabo, operando eu, quem impedirá? E os demônios respondem, ninguém, Senhor. Deus ele pergunta para a natureza, operando eu, quem impedirá? E a natureza responde, o vento, o mar, o oceano, as baleias, os peixes, os animais, responde, ninguém, Senhor. Porque quando o animal está cantando, ele está louvando a Deus, é dizendo assim, ó, Deus é soberano. Quando você vê um passarinho cantando, o passarinho está cantando, Deus é soberano, ninguém impede ele. Então a natureza responde, ninguém impedirá. E Deus pergunta para a igreja, Deus está perguntando para mim, Deus está perguntando para você, Deus está perguntando para todo mundo aqui na terra. Deus está perguntando, operando eu, quem impedirá? E nós, igreja do Senhor, respondemos, ninguém, Senhor, pode impedir o teu agir. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém no mar, ninguém nas estrelas,
ninguém pode impedir o teu operar, o teu agir. Ninguém pode impedir o agir daquele que é poderoso para fazer. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá sentindo aí na tua casa? Eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo se movendo. Oh, Espírito da verdade, esta presença está se movendo no teu corpo, você que está enfermo, você que está doente. A presença do Espírito Santo está se movendo no teu corpo agora. E as doenças estão saindo, porque operando Deus ninguém impede. E as doenças têm que sair, porque Deus está operando. Os demônios estão fugindo, as doenças estão fugindo, as portas estão se abrindo, os céus estão se abrindo. A sua oração comoveu, moveu e tocou o coração de Deus. Você colocou na mão de Papai do Céu. E operando Ele, ninguém impedirá. Então, por favor, não deixe de escrever a frase aqui nos comentários, amém? Para vergonha do inferno e para glória de Deus, escreve aí. Operando Deus, ninguém impedirá. Amém? Ou simplesmente, se você não puder digitar aqui, simplesmente repita comigo 3 vezes. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. Oh, glória a Deus. Na força desta palavra, vamos orar. Na força desta fé, nós vamos conversar com o Pai. Existe poder na sua oferta. Quando você envia a sua oferta para a obra de Deus, Deus certamente te recompensa 1000 vezes mais. Eu vou deixar aqui o número da nossa conta, da nossa igreja, Nascidos para Vencer, para você enviar o seu propósito com Deus, o seu voto com Deus, para que você possa enviar a sua oferta para a obra do Senhor. Certamente Deus vai te recompensar de uma forma sobrenatural. E lembre-se, quem ajuda na obra de Deus será grandemente recompensado e recompensada. Envie a oferta todos os meses, o valor que Deus colocar no seu coração. E que Deus te abençoe e multiplique sempre as bênçãos na sua vida. Conta para mim aí, qual área da sua vida você quer ver o operar de Deus com os teus olhos? Vamos orar com fé, vamos pedir com fé. E nesse momento, com um coração repleto de fé, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença aqui estamos. Ó Deus, majestoso, glorioso, onipotente, onisciente e onipresente. Tu és grande, Tu és poderoso, maior do que todo o universo. O Senhor pega o planeta Terra, as estrelas, o Sol e a Lua e coloca tudo na palma da Tua mão. Tu és grande demais, ó Senhor. Não há outro semelhante a Ti. Tu és o único digno de receber toda a nossa adoração. Tu és o Sol da justiça. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és aquele que faz, aquele que é, aquele que pode, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que exalta. Tu és o Deus do impossível,
o Deus de pequenas coisas, de médias coisas e de grandes coisas. Tu és o Deus de tudo e de todos. Os anjos te adoram, a igreja te adora, o universo reconhece a tua grandeza. Tu és o grande eu sou. Tu és o pão que nos alimenta. Tu és a água que sacia nossa sede. Tu és o fruto da esperança. Tu és a esperança. Tu és a chave. Tu és a porta. Tu és a luz. Tu és o caminho. Tu és a vida. Tu és a verdade. Tu és o Cristo. Tu és o Jesus que veio nos resgatar. Morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui porque cremos que operando o Senhor ninguém impede. Então opera, Senhor. Opera maravilhas. Opera na vida desta mulher, na vida deste homem que precisa de um milagre. Opera, Senhor, cicatrizando as feridas. Opera, Senhor, restaurando casamentos. Opera, Senhor Deus, na vida desta pessoa, que precisa de uma bênção especial, da Tua proteção. Vem acolher, vem fortalecer, vem levantar. Em nome de Jesus, nós te pedimos humildemente que a Tua presença, Santo Espírito, esteja conosco. Nós obedecemos a Tua palavra e tomamos posse dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que em todas as áreas o Senhor opere com a Tua presença, com o Teu poder, trazendo a vitória, o milagre, a cura e a bênção. Nós intercedemos e oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém e graças ao nosso bondoso Deus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus. E o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. E a bênção de Isaías 43, verso 13, está em nossas vidas. Um grande e forte abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.